Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao curso de liderança da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Elias, o pastor titular da igreja. Eu tenho a honra e o privilégio de abrir esse curso de formação de líderes de pequenos grupos multiplicadores e dizer a você o seguinte: esse curso terá pelo menos 12 lições, não é? Algumas lições você verá que elas serão divididas em 2 blocos, né? Algumas delas terão 2 momentos para facilitar o conteúdo, mas desafio você que vai entrar nesse grande projeto de formação de liderança de pequenos grupos multiplicadores. Entre no projeto, permaneça nele e vá até a conclusão buscando o seu diploma. Por quê? Porque o objetivo, ao fazer este curso, é que você seja um dos grandes líderes de nossa igreja no cuidado dos lares, atuando nas casas e sendo o nosso melhor agente, o nosso melhor cristão no trabalho da multiplicação de pessoas no alcance do Evangelho e da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso curso e não desistam, que ninguém fique pelo caminho. O primeiro módulo que vou lecionar, na verdade, iniciando o curso, tem como tema o que é a visão. Na verdade, esse é o grande projeto e é o grande caminho de resposta nessa nossa primeira aula. O que é a visão? Precisamos mostrar hoje, na verdade, para onde nós vamos. E a visão é a direção para onde nós estamos indo. Falaremos nesta aula a razão pela qual está fundamentada tudo que iremos estudar nas 13 lições do curso de formação de liderança. Falaremos da nossa visão de igreja multiplicadora e você vai conhecer de alguma forma esse aí, o livro, que na verdade é a fonte que nós estamos usando para aplicar esse material de 13 lições. Se você quiser adquirir o livro, fique à vontade. O caderno de exercícios que você tem na sua mão, ele é apenas um resumo do material que está no livro Igreja Multiplicadora, do pastor Fernando Brandão, que na verdade é o organizador desse grande projeto. Esse é o livro que nós estamos usando como livro-texto para esse material. Você está também com o caderno de atividades em suas mãos. E a primeira atividade da primeira aula de hoje é: pense agora o que vem na sua mente quando você ouve a expressão Igreja Multiplicadora. Por favor, pause o vídeo, abra o caderno de exercício da primeira lição e gaste um tempinho aí respondendo o que vem na sua mente quando você ouve, simplesmente ouve, Igreja Multiplicadora. Agora que você já pausou o vídeo e já respondeu a esta questão, eu quero dizer para você que a Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Por que intencional? Porque, na verdade, irmãos, multiplicar é a intenção original da igreja. E a ideia de intencionalidade é por quê? Porque a multiplicação é a principal palavra que está na grande comissão, que dá ordem à nossa igreja e a todo cristão de ir ao mundo inteiro, de ir ao seu bairro, de ir a todas as cidades, aldeias e povoados, pregar o evangelho e ver essas pessoas alcançadas. É isso que estamos colocando hoje aqui como visão intencional de um pequeno grupo multiplicador e especialmente da visão que origina o pequeno grupo multiplicador, a Igreja Multiplicadora. A intencionalidade na multiplicação. Quando pensamos ao responder essa pergunta, e na verdade é o tema deste momento, nós vamos trabalhar 5 aspectos que vão mostrar claramente onde nós estamos sustentando essa intencionalidade de ser uma igreja multiplicadora. Uma igreja multiplicadora está alicerçada como primeiro ponto na oração. Ela está sustentada como segundo aspecto, você pode definir isso na palma da sua mão, como vai ser apresentado aí na tela, evangelização discipuladora. Esse é o segundo pilar e o segundo ponto que determina que nossa intenção é ser uma igreja multiplicadora. Ela está focada em evangelismo e discipulado. Oração, evangelismo e discipulado. O terceiro pilar que sustenta a intenção de ser uma igreja multiplicadora é, na verdade, plantar igrejas. Nossa igreja, você conhece, você é membro dela, nós temos plantado mais de 32 igrejas, né, até este momento. Então imagine, é de fato uma igreja multiplicadora. Uma igreja que não planta igrejas, irmãos, é uma igreja estéril. Ela não tem visão multiplicadora. Mas para que tudo isso aconteça, a igreja cresça e se multiplique, temos que trabalhar o que hoje está acontecendo aqui, quando você está matriculado num curso de formação de liderança. Uma igreja multiplicadora
se preocupa imediatamente com a formação de sua liderança. Esse é o objetivo do curso no qual você está matriculado e que você está tendo aqui a sua primeira aula. Você está procurando aprender como ser um líder de sua igreja local na área de pequenos grupos multiplicadores. Uma outra convicção que temos na intencionalidade de ser uma igreja multiplicadora chama-se compaixão e graça. Debaixo desses 5 aspectos, nós estamos dizendo que está claramente evidenciada a existência e a base e a visão, essa é a direção, a visão de uma igreja multiplicadora. Onde está sustentada a fonte de autoridade que dá visão para uma igreja multiplicadora, não é? Vamos tentar responder agora a esse tópico. De onde vem nossa fonte de autoridade? Às vezes, dentro do nosso país, a fonte de autoridade pode estar na Constituição, exercida então no poder legislativo, no poder executivo, não é? Quantas vezes nós temos que saber de onde são tomadas as cadeias de decisão? Na sua igreja, por exemplo, quem decide e tem autoridade na igreja local é a Assembleia Geral Ordinária. Numa igreja multiplicadora, por exemplo, onde está sustentada a fonte de autoridade? Pode ter certeza que não é, veja aí do lado, não é a experiência. Não é a experiência, de maneira nenhuma. A imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser a mais sincera lisonja. Porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para o fracasso. Ministério por imitação quase invariavelmente resulta em deterioração e no não crescimento. Quer dizer, não é na experiência. Não copiamos a experiência de ninguém e também nós não confiamos na nossa própria experiência, até porque a igreja multiplicadora não é um experimento que pode dar certo ou errado. Jamais. A igreja, diz a Bíblia, é uma igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é sustentada e não tem sua fonte de autoridade na experiência. A tradição é a transmissão de nossas doutrinas e práticas bíblicas sadias para a próxima geração. Se a próxima geração sabe de alguma coisa sadia que nós praticamos, isso a tradição serve e é muito útil para transmitir. Mas cuidado, tradicionalismo, preste atenção, é a simples repetição irrefletida de métodos e programas sob a pretexto de que sempre foi assim. O que significa isso? Você faz alguma coisa e afirma para as pessoas que continuam fazendo porque sempre foi assim. Isso é um perigo, porque o tradicionalismo tende a reproduzir erros. Ele não reflete, ele simplesmente repete e muitas vezes reproduz erros. A tradição, queridos, é boa, mas até ela está sujeita a reanálise de tempos em tempos. Nossa fonte de autoridade não está na tradição, muito menos, preste atenção, ao preencher o seu caderno aí e ao encher a sua mente com esta boa notícia. Não está, de maneira nenhuma, a nossa fonte de autoridade sustentada no tradicionalismo. Vamos avançar. Bom, nossa fonte de autoridade também não é a razão, ou seja, pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é a consideração de ordem prática, realista e objetiva. Não é de todo ruim ser pragmático ou ser simples e objetivo. O problema é achar que isso é a fonte de autoridade de uma visão. Não é e não pode ser, e nem tampouco é a fonte de visão da igreja multiplicadora. Vivemos em um mundo onde o pragmatismo impera. O que valida tudo é o método e o resultado. A mentalidade mais comum é esta: deu certo é porque é certo. Mas nós sabemos na prática que não é assim. Nem tudo que dá certo é certo biblicamente. Você pode planejar um assalto e no assalto deu tudo certo. O assalto não é certo. A Bíblia diz, não furtarás, não é? Você não pode fazer isso. É muito comum quando nós tentamos colocar a ideia de que nossa fonte de autoridade e a maneira pela qual nós funcionamos é o pragmatismo e destruímos, obviamente, a nossa visão de trabalho. Igreja multiplicadora não se sustenta na razão, ou seja, no pragmatismo. Não podemos validar uma maneira de fazer as coisas porque o resultado é positivo ou porque o resultado é bom. Às vezes você não conseguiu um tão bom resultado, mas está fazendo a coisa certa. Continue. Com certeza, com o tempo, melhores resultados virão. Lembre-se disso.
O fim, diz o pragmatismo, justifica os meios, diz o pragmatismo, justifica os meios. Mas, de fato, o fim não justifica os meios, nem o podem justificar. Qual é, então, a fonte de autoridade da igreja multiplicadora? Responda comigo, bem alto aí. A fonte de autoridade é a Escritura. Na verdade, a base para a visão de igreja multiplicadora é o quê? É a palavra de Deus e somente a inerrante, infalível palavra de Deus. Nós sustentamos todos os nossos princípios pelos quais fazemos funcionar a igreja e também o pequeno grupo multiplicador na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Sermos bíblicos não é só questão de termos as doutrinas corretas, mas também de termos as práticas corretas. É por isso que os 5 princípios da igreja multiplicadora têm como autoridade a Bíblia Sagrada. E veremos a fundamentação mais adiante. Mas antes, deixe que eu afirme aqui a você, meu querido aluno, o que não pode ser uma igreja multiplicadora. Vamos lá. Igreja multiplicadora não é método ou modelo. Dá uma olhada, preste atenção. A igreja multiplicadora não é um método ou modelo. Por quê? Porque ela é sim e de fato princípios bíblicos imutáveis. Os métodos são os meios pelos quais os princípios são liberados na vida de uma igreja. Então, lembre-se, a igreja multiplicadora não é método ou modelo. Em segundo lugar, igreja multiplicadora não é também um pequeno grupo multiplicador. Por quê? Porque ela não é somente um pequeno grupo multiplicador. Porque o pequeno grupo multiplicador é, na verdade, uma ferramenta. Ele será uma ferramenta e muito útil no grande contexto do que é a visão de uma igreja multiplicadora. Outra coisa que igreja multiplicadora não é, ela não é um conjunto de materiais, jamais poderia ser. Ela não é uma coletânea que você vai comprar, adquirir, ela é algo prático, ela é espiritual. A igreja multiplicadora, ela vai estar na visão e na vivência do cristão todos os dias. E outra coisa que igreja multiplicadora não é, ela não é mudar tudo. Tem que mudar tudo para ser uma igreja multiplicadora? Nós não temos a pretensão de mudar tudo. O que nós vamos fazer aqui é relembrar os princípios bíblicos da multiplicação e colocar todos os princípios bíblicos da multiplicação em prática, não só na igreja, como também dentro desta grande ferramenta que são os pequenos grupos multiplicadores. Vamos lá. A igreja multiplicadora é o que então, afinal de contas? Veja aí comigo e vamos responder. Igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de estritamente cumprir a grande comissão. Aí você pergunta, mas o que é a grande comissão? Como um crente maduro que vai ser o líder de PGM, você tem que saber que a grande comissão está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de 18 a 20. Pegue sua Bíblia, marque, por favor, esse versículo e veja como funciona e precisa funcionar, de fato, uma igreja multiplicadora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, diz ele, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco, disse Jesus, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a missão. Missão dada para todos os discípulos de Jesus. Missão dada para a igreja. Preste atenção às palavras que estão coloridas no slide aqui do nosso lado. Ide, fazei discípulos, está vendo aí? Batizando-os e ensinando-os. Todos esses verbos e todas essas ações, elas são determinantes para você entender onde está a grande comissão e o núcleo da grande comissão. Eu explico. Veja, por exemplo, o núcleo da grande comissão e onde está o foco principal de nossa missão. Aí no centro, veja este globo azul aqui do lado. Né? Ir está em torno. Batizar está em torno. Ensinar a obedecer está no entorno. Veja aí, no entorno. Agora, o núcleo de nossa missão e o núcleo da grande comissão é fazer discípulos. Fazer discípulos é a ordem principal de Jesus para a sua igreja
e para todos aqueles que são seus discípulos. Toda ação de evangelização deve visar fazer discípulos, ainda que o resultado não dependa exclusivamente de nós, e na verdade depende quase que única e exclusivamente de Deus. A ação é da sua igreja, pois a igreja é de fato o corpo de Cristo. A gente vai parar por aqui a nossa aula, vai ter uma interrupçãozinha, um pequeno intervalo, você pode tomar uma água, descansar um pouquinho, e daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco da primeira aula. Até daqui a pouco.